Senhor presidente, pessoa em quem cumprimento todos aqui presentes, eu acabo de ler a minuta a que o ilustre corregedor irá submeter a todos e verifico a teratologia do voto de Sua Excelência. Lamento profundamente que o senhor corregedor tenha optado por seguir a linha de argumentação da União Federal. A argumentação é essa calcada, conforme ele coloca no seu relatório, em absolutas inverdades. Senhor presidente, Vossa Excelência, na reunião preliminar em que convalidou o afastamento, e aqui o senhor corregedor, inclusive, a par de pedir a instauração de procedimento disciplinar, ele, inclusive, recomenda o meu afastamento, e nesse ponto ele tem razão, que se ele entende que deve abrir procedimento, deve manter-me afastado do cargo. É uma linha de coerência a qual eu parabenizo Vossa Excelência, senhor corregedor. Todavia, senhor presidente, eu elejo aqui Vossa Excelência como o meu maior defensor neste Toffoli. Primeiro, pelas manifestações que Vossa Excelência tem dado no sentido de trazer o Exército Brasileiro para junto do Supremo Tribunal Federal, tendo agora, pela segunda vez, escolhido um general de Exército para lhe assessorar. É um caso único, da qual demonstra efetivamente todo o denodo com que Vossa Excelência trata as relações institucionais entre o Poder Judiciário e as demais instituições da República. Digo, senhor corregedor, que eu não fiz nada além do que a lei autoriza e determina, conforme posto na minha defesa, onde cito o artigo 217 do CPC, e aqui eu coloco, porque esta sessão ela é pública a toda a população brasileira, e é importante que eles, assim, escutem, onde se diz que os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência de alguns aspectos, interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então veja, ilustre presidente, demais conselheiros, a minha formação toda é militar. Estudei desde os 8 anos de idade no Colégio Militar de Brasília, fui cadete do Exército Brasileiro. Minha turma hoje é de coronéis do Exército. Sempre tive um bom relacionamento com o Exército Brasileiro, a que nos convida à participação de diversas atividades. Inclusive estive e fui convidado, juntamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, neste dia em que procedia a intimação lá no Supremo Tribunal Federal, ou lá no QG do Exército, em razão do evento, que era um evento, inclusive, feito de interrelacionamento com o Poder Judiciário. Portanto, não agi em absolutamente fora dos limites da lei. Senhor corregedor, a União Federal alega que eu fui parcial em relação à tramitação desta ação popular. Que aqui não sou acusado de roubar, não sou acusado de ser um bandido de toga, como várias vezes ocorre no âmbito do Poder Judiciário, senhor corregedor. Não tenho filho recebendo milhões de reais. Não tenho agora receio algum de que, em razão de uma lista tríplice que tramita aí, divulgado na imprensa nacional, o STJ hoje encontra-se temeroso pelo que pode ser descoberto em razão de corrupção naquele órgão. Não estou aqui, senhores eminentes conselheiros, sendo acusado de ser um ladrão, mas de defender simplesmente a moralidade pública, ministro Toffoli. Não autorizei a tramitação em absoluto, isso se verifica nos autos, a tramitação do processo perante os juizados. Aliás, o primeiro despacho foi determinando a remessa à regular distribuição, como todo e qualquer juiz deve fazê-lo. Disse-se que eu não tinha competência para tramitar o processo, pois outros 3 juízes processaram o feito e o último agora acolheu os meus fundamentos, autorizando o processamento da referida ação popular lá no âmbito da subseção judiciária de Formosa. Portanto, senhor corregedor, quando Vossa Excelência vem dizendo, de início, que eu não teria competência tanto
2 outros juízes federais, um deles, assessor da presidência do TRF1, determinou o prosseguimento do feito. Um outro determinou a sentença dos autos, não determinando a remessa a qualquer jurisdição eleitoral, donde se resulta que meu ato é absolutamente perfeito e acabado e correto. Não determinei em absoluto, senhor ministro Toffoli, como divulgado pela imprensa, a busca e apreensão de todas as urnas do Brasil, senão apenas uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal de apenas 3 urnas eletrônicas, atendendo ao pedido da parte. Este vai ser, senhor ministro Toffoli, a primeira vez em que um membro do Poder Judiciário, após o ano de 1988, conforme se verifica com as constituições acima e que merecem ser abertas, para que possam verificar, primeira vez que um magistrado é afastado por dar uma decisão judicial. Estive lá, sim, corregedor, no QG. Estive lá porque a lei me autoriza. Determinei uma inspeção judicial a pedido do Ministério Público Federal para a realização de um procedimento, senhor ministro Toffoli, que foi disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só que um procedimento equivocado, a qual a tutela ao juízo da livre convicção de prova do magistrado lhe cabe fazer. Vossa Excelência, senhor ministro corregedor, diz que eu não tenho competência. Competência não tem Vossa Excelência para apreciar decisão judicial, conforme diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A minuta a que Vossa Excelência sugere para acolhimento da presente, do procedimento disciplinar, lamentavelmente, e aqui nós estamos presentes com presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, é um absurdo, data máxima vênia, colocar uma faca no pescoço de toda a magistratura nacional. O Conselho Nacional de Justiça, ao invés de fazer o seu serviço no sentido de valorizar a atuação do magistrado independente, do magistrado que vem em autos de ação popular, em defesa da moralidade administrativa, está sendo aqui agora acusado, injustamente por este corregedor. E digo mais, senhor corregedor, estranha-me muito a conduta de Vossa Excelência quando, recebido em seu gabinete, a primeira providência que se faz é mandar recolher os celulares com quem Vossa Excelência conversa. Isso é estranho. Vossa Excelência, com o voto que assim faz, constrange a todos os demais conselheiros deste órgão de cúpula do Poder Judiciário. E vou lhe dizer mais, senhor corregedor. Eu gravei a nossa conversa. Este conselho vai definir, talvez, o futuro meu e de Vossa Excelência. Não tenho nenhum problema em responder processo administrativo, especialmente quando correto, dentro do meu livre convencimento com o magistrado. Lamento profundamente que Vossa Excelência, que tem muito a explicar à sociedade, assim proceda. Portanto, senhores conselheiros, restando-me apenas 1 minuto, eu quero encerrar aqui, dizer que todos Vossas Excelências possuem família que irão efetivamente olhar nos olhos de cada um de Vossas Excelências. Terão ou não vergonha dos seus representantes. E digo mais, se me acusaram de ser parcial, por conta de um vídeo que realizei, senhor conselheiro Fernando, senhor presidente da JUF, Fernando Matos, senhor presidente, inclusive faço a juntada de foto do presidente da AMB junto com o deputado Bolsonaro. E não foram instaurados procedimentos contra eles, somente contra a minha pessoa. Pergunto a Vossa Excelência, senhor corregedor, por que não instaurou procedimentos disciplinares contra o conselheiro, contra o presidente da AMB? Vossa Excelência que agiu de ofício contra todos os 12 outros juízes que participaram de Facebook por conta de manifestações políticas. Então, senhor presidente, desculpe-me naturalmente o fervor com que eu aqui me posto, mas as injustiças, elas não poderão, data máxima vênia, serem chanceladas simplesmente por Vossas Excelências, que são os responsáveis pela correta aplicação da lei. Muito obrigado.